Paz, igreja. Esperar as crianças, todo mundo sentar. Tudo bem? Passaram bem? Teve gente que passou a noite aqui orando, descansaram. Nós vamos continuar hoje falando sobre família. Essa série de pregações e palavras voltadas especificamente para a família, em que o Senhor deu a direção para a igreja. Antes de falar de família, eu queria fazer uma correção sobre o que eu falei semana passada, sobre as idades para as redes sociais. Era 18 anos, mas teve uma alteração. Facebook, Instagram e WhatsApp, 13 anos, tá? Vou corrigir para não ficar feio. E falando de família, sobre famílias benditas do Senhor, depois que terminar o culto, eu quero que você... Eu aprendi que celebrar aniversário, cumprimentar as pessoas que fazem aniversário e tudo mais, é uma maneira de você dizer, olha, eu me importo muito com você, eu me importo com a sua vida, eu gosto de você, que bom que mais um ano está se completando. E esta semana, falando de família, teve uma família que eu amo demais, eu sou suspeito para falar, mas fez quantos anos, Lara? De casamento? 9 anos de casamento. Depois você vai lá, dá um abraço, abençoe a vida deles, do Mateus e da Lara. Eu sei que eles receberam um presente especial do Ministério de Casais. A igreja está se movimentando e dando importância aos casamentos e às famílias. Então, se você não deu a sua data de casamento lá, quando nós pedimos no grupo da igreja, passe, porque depois você vai falar assim, não lembraram do meu casamento, não lembraram do aniversário de casamento. Mas, coloque lá para que não passe batido, é muito importante. Nós precisamos preservar a nossa família e celebrar cada ano de casamento, cada ano junto e tudo mais. Amém? Que bom. E sobre família que nós vamos falar mais um pouquinho. Eu não uso colocar temas, mas qual é o propósito da sua família? Qual é o propósito da família? Qual é o propósito de Deus para uma família? Mateus, faz um favor. Tem um mosquito aqui dentro. Eu acho que foi o Valdeir de propósito, para eu não ver e tomar. 1 Timóteo, por favor, abrem aí, 1 Timóteo 1. 1 Timóteo 1, nós vamos ler. Depois que eu ler, enquanto ele abre eu vou orar. Depois que vocês acharem eu vou orar. Deixa eu pegar aqui. É 1 Timóteo 5. Perdão, 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, 1, isso. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por este momento e pedimos a direção do Teu Espírito Santo sobre esta palavra que o Senhor vai colocar no nosso coração, para que gere vida, entendimento e que acrescente no nosso relacionamento com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Olha só, 1 Timóteo 5, verso 1, fala assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorte-o como a pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Continua. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar aos seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Deixa eu explicar uma coisa. Por que eu trouxe primeiro esse versículo? Ele está dizendo de níveis de pessoas, de idosos, de homens, de mulheres e tudo mais.
certo? E viúvas, tudo mais. E ele está dizendo assim, quando você encontrar um idoso, quando você for conversar com um idoso, que você trate ele como você trata o seu pai. Faz parte da... Bem alto, vai gravar. Quando você encontrar um homem, um moço, que você trate como seu irmão. O irmão faz parte da... Quando você encontrar uma moça, trate com respeito e pureza, como você trataria sua irmã. A irmã é? Bem? E aí nas viúvas, ele fala assim, olha, que os filhos e os netos dessa mulher repassem e cuidem dela como a própria família. O que eu quero primeiro que você gere na sua cabeça é que Paulo está dizendo sobre o tratamento específico, sobre cuidados específicos que nós temos que ter com pessoas. E ele fala que nós devemos cuidar dessas pessoas como nós cuidamos da nossa... Isso. Tem mosquito? Estou morrendo de sede. E aí, se você pegar no verso 8, lê lá, põe lá, por favor. Verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente da própria família, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Ele está dizendo assim, olha, se você não cuida da sua casa, você está negando a fé que você tem. Se você não cuida da sua família, você está negando e você é pior do incrédulo. Se você não tem cuidado com os teus, com as pessoas que Deus colocou e constituiu como a tua família, você está negando a fé que você diz ter com o Senhor Jesus. Você está dizendo que não acredita no poder e na capacidade de Deus sobre todas as coisas, porque Ele está dizendo que aquele que não cuida da sua casa, da sua família, é pior do que o incrédulo. Pesado, não? E sério. Porque não existe um relacionamento de fé com Deus, se não existir um relacionamento correto com a sua família. E eu vou provar isso para vocês, dentro da palavra de Deus. Paulo, além disso, diz que a negligência no cuidado com a família é pior do que o incrédulo. Quando você negligencia a sua atitude como homem, como pai, quando você negligencia a sua atitude como mulher e mãe, e quando você é negligente como filho, você está abrindo mão da sua fé e abrindo mão do seu relacionamento com Deus. E talvez o que eu vou falar é uma grande loucura, mas quero que vocês cheguem onde eu estou. Deus me mostrou hoje que a maneira com que nós agimos como família, interagimos com a nossa família, cuidamos da nossa família, protegemos a nossa família, alimentamos a nossa família, entregamos a palavra de Deus à nossa família e tudo mais, é exatamente a mesma maneira que você se relaciona com Deus. Exatamente a mesma maneira. O mesmo cuidado, a mesma responsabilidade, a mesma importância que você entrega para a sua aliança, e lá em Malaquias fala isso, nós vamos ler. É a mesma coisa que o seu relacionamento com Deus. E Deus está dizendo aqui na palavra dele assim, olha, preste bem atenção. Se você não fizer correto, em linha reta, entre você e a sua família, você está arrumando um problema comigo. Se você não fizer da forma correta e administrar e cuidar da sua casa como eu te entreguei e eu te ensinei, o teu problema é comigo. Amém? E nós vamos ler por quê. Antes, para ilustrar a necessidade da família, 1 Timóteo 3, 1, 4, é um versículo muito conhecido, e eu me lembrei, o Luiz não está aqui, mas eu me lembrei do Luiz, porque a gente estava na despedida do nosso amigo ali, e eles estavam todos lá comendo a carne, e o Cláudio também, né, comendo a carne ali direto na churrasqueira antes de chegar. Aí eu fui comer também, eu falei assim, olha, no tempo bíblico, o sacerdote tinha direito de chegar lá e pegar a sua porção de carne e tal, por isso que eu vim comer. O Luiz falou assim, é por isso que eu estou comendo, porque eu sou o sacerdote da minha casa. A cara caiu no chão. Aí o Cláudio já falou, eu também sou da minha. Pá, caiu a minha cara no chão. Eu falei, olha,
Resposta inteligente. Mas aí a palavra de Deus, e aqui não é para o Luiz, tá? Eu só lembrei disso. E aí a palavra de Deus fala assim, ó. Começando lá do 1, por favor. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Continua. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Traga isso ao sacerdote da casa. Ao exemplo que eu dei. Se você quer ser algo em algum lugar, se você quer ser um grande empresário em algum lugar, um grande administrador em algum lugar, um grande pregador em algum lugar, um grande professor da palavra de Deus em algum lugar, se você quer ser algo em qualquer um lugar, passa para o próximo. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Antes de ser lá, seja aqui. Antes de falar lá, fale dentro de casa primeiro. Antes de exortar o outro, seja exortado, exorte a sua família primeiro. Antes de entregar lá, receba para a sua casa primeiro. Antes de qualquer situação, viva a situação real dentro da sua casa. Sim? Antes de se perfazer de alguém, seja primeiro dentro da sua casa. É o que está sendo falado. Específico ao episcopado, versão difícil, né, pastora? Mas para sua casa, para sua família. Para que você possa se levantar e falar, sem medo que a sua mulher se levante e fale sobre você, que você não é o que você está falando. De você falar e correr o risco do seu filho dar risada, falar, meu pai é crente só na igreja. Mas eu não quero que você leve o que eu estou dizendo para a questão da santidade, do que você apresenta ser para as pessoas aqui. Eu quero que você leve a realidade de quem você é dentro da sua casa. Porque se você não se relaciona como um homem de Deus dentro da sua casa, você não consegue se relacionar com o próprio Deus. Não consegue se relacionar com o próprio Deus. E aí tem alguns cuidados que eu gostaria, que eu elenquei aqui. Essa é a parte fácil, tá, gente? Depois vai ficar difícil. Parece que tá, mas ainda não está difícil. 3 tipos de cuidados que nós devemos ter com a nossa casa e com a nossa família. O primeiro cuidado, assim como Paulo deixa entender lá onde nós lemos em Timóteo, é o cuidado físico. Amém? Cuidado físico é a provisão. Eu trabalho pra caramba. Eu tô até com vergonha de falar aqui com essa voz que eu tenho feia, depois do que aquele pastor estava falando ali com aquela voz. Que eu falei, vou pregar, depois daquela voz ali vai ficar tão... E esse grito que eu dei, eu lembrei dele. Eu vou tentar pregar como ele, então fica mais leve. A provisão, o sustento, a segurança, o bom relacionamento, o equilíbrio da casa. Eu escutei uma pregação uma vez, que eu fiquei... O problema foi que a Aline escutou também. E o pastor falava assim, homem, barulho na casa, é você que levanta para ver. Esqueceu a porta aberta, a janela aberta, é o homem que tem que prover a segurança da casa. É você que levanta e vai lá fechar. Eu sou o primeiro que corre para baixo da casa. Gente, vem todo mundo para cá, ninguém faz barulho. Papel do homem. Papel do homem. O homem provê. E aí, presta atenção, homem. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, homens, provedores, são pessoas que trabalham muito e exercem o seu papel de sacerdote, de além de ter jeito de comer o churrasco primeiro como o Luiz, mas prover o sustento da casa. Amém, homens? Amém. Tem outra frase que eu quero que vocês guardem. Atitude e família, tá bom? Atitude e família. Agora, a questão de prover, a questão de trabalhar de sol a sol, a questão de chegar em casa depois de um dia longo de trabalho, que é o nosso papel, a gente não está fazendo mais, é duro para mim falar isso, mas a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, não nos dá o direito de colocar a nossa família em risco,
tomando atitudes precipitadas e gastando de forma errada. Não adianta, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você ganhar e gastar sem estar, deixa eu usar uma palavra para não chocar, sem estar em acordo com a sua esposa, em acordo com a sua realidade, em acordo com a necessidade da sua família, porque você está ganhando e colocando num saco vazio. Homem, nós precisamos prover, mas manter e sustentar. Se você escolheu o seu padrão de vida aqui, e o seu ganho está 2 níveis acima do seu padrão de vida, está corretíssimo. Porque você ganha mais do que você precisa para se manter. Continue trabalhando assim, provendo sua casa de forma correta. Agora, se você escolheu o seu padrão de vida aqui, e o seu ganho está exatamente aqui, tem um sinal de alerta gigantesco na sua cabeça que alguma coisa pode dar errado, porque não está sobrando, não está guardando, não está fazendo da forma correta. Agora, se você escolheu o seu padrão de vida aqui, e o seu ganho está aqui, você não está provendo a sua casa. Isso gera desequilíbrio, isso gera contenda, todo mês é a mesma briga, todo mês é o mesmo erro, porque você continua fazendo as coisas iguais. Isso traz, eu aprendi uma coisa, a duras penas. Quanto mais correto, aos homens, quanto mais correto eu for com a minha esposa, principalmente em relação a finanças, quanto mais sincero, eu não sei se existe um nível de sinceridade, ou você é ou você não é, mas quanto mais sincero você for com a sua esposa, ela não vai te amar mais por isso, mas você vai entregar para ela o que eu entendo que na lista de prioridades da mulher deve estar lá entre os primeiros, que chama-se segurança. Ela confia em você. Você passa a entregar à sua esposa segurança. E aí você começa a prover de forma correta a sua casa. Amém? Vamos falar das mulheres também? Porque senão fica fácil, né? As mulheres estão tudo assim, ó. Os homens estão todos de cabeça baixa. E as mulheres estão assim, agora vem. Só porque eu ia falar da mulher. A mulher traz o equilíbrio para casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. A mulher sabe apoiar. A mulher sabe ajudar. A mulher se submete ao marido, e isso é um motivo de grande briga, e aí o pessoal assiste a transmissão e fala que é machismo, mas não. A mulher que se submete ao marido, ela entra no lugar da segurança, porque o marido tem uma estrutura diferente para proteção da mulher. E se o homem está sujeito a Deus, você não está se sujeitando ao homem, mas sim a quem ele se sujeita, a Deus. Então o primeiro passo para você se submeter ao seu marido, que eu já sei a tua resposta, é que você não conhece meu marido. Submeta-se em oração, dizendo: Senhor, eu quero me submeter a este homem, mas eu preciso que ele esteja submisso à tua palavra, para que a minha casa esteja equilibrada. Esse é o papel da mulher. Ela equilibra, ela edifica a casa. Amém? A mulher ama, a mulher cuida, a mulher demonstra o amor aos filhos, né? Principalmente. Mas olha só, são atribuições diferentes, porque homens e mulheres têm constituições físicas, mentais e de raciocínio diferentes. Sim ou não? Então nós devemos ter o nosso papel muito bem definido e aceitá-lo, porque Deus vai continuar falando com você, da mesma maneira que você fala com a sua família. Você se relaciona bem com a sua família, você está se relacionando bem com Deus, e eu vou te explicar por quê. Segundo cuidado, o cuidado espiritual. A preservação da palavra de Deus, os ensinamentos, a prática dos princípios e o exemplo aos filhos do que é justo aos olhos do Senhor, fazem a proteção da palavra de Deus dentro da sua casa. Lembra daquela palavra que eu preguei há um tempo atrás, que eu falei de inteligência moral? Todos lembram? Quem não lembrar, tem lá no YouTube, que agora eu estou no YouTube, chique. Assiste lá, ó. Fiz a merchandising. Quando você seta dentro da sua casa, quando você
estabelece dentro da sua casa padrões morais segundo a palavra de Deus, e os teus filhos enxergam esses teus ensinamentos, ainda que não direto, mas por osmose, por estar próximo, o que você faz, você está protegendo a palavra de Deus dentro da sua casa, cuidando para que ele esteja dentro da sua casa. Amém? Cuidados físicos, cuidados espirituais e o cuidado emocional. Esse é só o começo. Para você entender o cuidado emocional, Mateus 3, por favor. Mateus 3, 16 e o 17. Jesus tinha 30 anos, e eu imagino que Jesus não precisava ser curado nas suas feridas, nas suas emoções, nos seus sentimentos, como nós. Sim? Era Jesus. Mas olha algo interessante que a gente olha e precisa de um pouco mais de atenção para enxergar. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo com uma pomba vindo sobre ele. Vai chegar. Próximo. E uma voz dos céus que dizia: este é o filho que eu amo, a quem me comprazo. Sabe o que Deus estava fazendo? Cuidado emocional. Falando assim: filho, eu te amo. Ele podia falar assim: este é o Messias que veio para salvar toda a terra. Este é o meu filho que eu vou entregar, e o sangue dele vai ser o suficiente para perdoar todos os pecados. Deus fala assim: este é meu filho que eu amo. Jesus escuta o pai dizendo: filho, eu te amo. O cuidado emocional é quando você estabelece uma linguagem de incentivo, de amor. Quando você fala para a sua esposa, para o seu filho: olha, eu gostei da tua atitude, eu gostei de como você está vestida, eu te amo, eu continuo me apaixonando por você. Você tem um cuidado com as palavras e começa a gerar todos os dias um sentimento que talvez a quem está há 9 anos casado já não tenha mais. Eu vou fazer 12 mês que vem. Eu acho que é por isso que Deus mandou essa palavra. Não. O cuidado emocional não é apenas entregar uma informação, mas é alimentar um valor, expressar um sentimento de forma contínua. Vou dar um exemplo bem feio. A mulher vai e faz um cabelo, não foi na Márcia, não foi no Renato. Tem mais algum cabeleireiro aqui? Não? Foi no outro e faz aquele cabelo horrível. Quer dizer, que não fica bonito. Meu irmão, o cabelo vai crescer, você continua amando sua mulher, continue elogiando, entregue a ela segurança, que não é a fisionomia que os anos vão tirando de quando você casou com ela, mas é o teu relacionamento com ela que continua, e com ele também. Às vezes o cabelo cai. Ana, te amo, Cláudio, continuo te amando. Todos os dias. Sabe aquele negócio assim? Eu tinha a mania, eu trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa que todo dia, ela tinha estudado com a Aline, e todo dia que a gente chegava, eu chegava, ela falava assim: oi, bom dia, e a Aline, tá bem? Eu falava: tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ela chegava no outro dia: oi, tudo bem, e a Aline, tá bem, tudo bem. Aí um dia eu cheguei muito estressado, eu falei assim: olha, ela está bem, e se mudar eu te aviso. É a mesma coisa de você casar e falar assim: mulher, eu te amo, se mudar eu te aviso. Você já imaginou? Você falar eu te amo só no dia que você casou e avisar ela assim: ó, não vou falar mais, se isso mudar eu te aviso. Isso gera instabilidade. É uma brincadeira, mas gera instabilidade. Todos os dias nós devemos sentar e conversar e colocar na mesa o que está acontecendo, porque isso faz com que as nossas emoções estejam sempre equilibradas. Deus falou assim: filho, eu te amo, eu tenho o maior amor do mundo por você. Coisa linda do pai. Fale isso para o seu filho, elogie o seu filho, ame a sua esposa, ame o seu marido. Você está protegendo a sua casa. Nós vamos entrar na parte ruim. Você está protegendo a sua casa. Cuidados físicos, cuidados emocionais e cuidados
espirituais. Amém? Que bom. Entendendo estes princípios, você começa a entender mais ou menos o que é uma atitude família, sim ou não? Um bloco único, onde eu trabalho e opero para o bem deste bloco único, e todas as coisas que acontecem aqui superabundam e alcançam as outras pessoas. Atitude família. Se eu brigo, se eu bebo, se eu estou destruindo a minha casa, eu vou superabundar isso e vou levar isso para as outras pessoas. Você já foi se aconselhar quando você está num momento muito ruim do seu casamento, com alguém que não tem a menor visão de casamento, o que ele fala? Mulher, você arruma outra. Para quê? Melhor, ela vai com teus filhos embora e você fica sozinho. É ou não é? Estou sendo muito leviano? Não. A nossa casa precisa transbordar da graça de Deus, para que a nossa casa ganhe outras casas, e assim sucessivamente. Amém? Negligenciar qualquer tipo desse cuidado é negar a sua própria fé. Não existe cristianismo, não existe fé, não existe comunicação com Deus sem a prática correta dentro da família. 1 Pedro 3:7. Maridos, igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e toda consideração para a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Todo mundo conhece isso. Agora presta atenção nisso. Para que, eu vou ler na minha versão, tá? Para que a sua comunicação com Deus não seja interrompida. Começamos a entrar no que eu queria que a gente entendesse. O Senhor está dizendo assim: se eu não tratar a minha família de forma correta, honrosa, justa, eu não consigo me comunicar com Ele. Se eu não entender que é dentro de casa e dentro do que o Senhor estabeleceu como minha família, onde as coisas acontecem, eu não consigo me comunicar com Deus. Para que não interrompam as vossas orações. Se eu for lá na escolinha agora e falar assim, como é que você conversa com o Papai do Céu? Qual vai ser a resposta? Eu vou lá, porque ninguém respondeu. Como é que você fala com Deus? Através da... E se você não estiver agindo assim para a sua família, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Acaba a comunicação. Esse está leve. Esse está leve. Abre Malaquias. Esse eu achei pesado. Abre, por favor, Malaquias 2:13. Todos já ouviram um versículo que fala assim: invoca a mim e eu te ouvirei. Já ouviram? Lá em Isaías fala, como que é? Se me buscar e tudo mais. Vocês lembram dessa maneira que Deus age? Olha o que fala Malaquias. Ainda fizeste isso, cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer a vossa mão. Por quê? Próximo. E perguntas por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, a mulher da tua aliança. Podia sair todas as mulheres, mas é para a família. O Senhor está falando assim: você vem ao meu altar e chora, e se desespera, e me busca, mas eu sou testemunha que você não conseguiu honrar a tua família. Eu achei pesadíssimo esse versículo. Seríssimo esse versículo. O mesmo Deus que fala que vai nos ouvir, está dizendo assim: olha, eu não consigo escutar o que você está fazendo, eu não consigo aceitar a minha visão, as tuas lágrimas, porque eu fui testemunha do que você fez com a sua casa, homem, mulher, filhos.
através da estrutura familiar bem constituída, ou em recuperação, ou em fase de restauração, é lógico que eu não estou falando da família perfeita, mas estou falando da família que está buscando, onde Deus opera e age. Olha isso. Eu não escuto. Eu, seu Deus, sou testemunha do que você faz na sua casa. E honrar a mulher, honrar o marido, é fazer longe dela aquilo que você faria perto dela. De forma bem simples explicando, quando você está dizendo, eu honro a minha esposa, eu faço as mesmas coisas quando ela está, e faço as mesmas coisas quando ela não está. Isso é honra. Isso é fidelidade. Isso é entrega. Filhos, eu faço em casa, eu vejo no meu celular, eu ajo na escola, da mesma maneira como se os meus pais estivessem do lado. Isso é honra. Isso é honra. Deus está dizendo que você chora buscando aliança com Ele, sendo que você não consegue nem mesmo honrar a aliança que você fez com a sua família. É muito pesado. Talvez, de todos os versículos que eu separei, esse foi o que mais me chamou a atenção. Porque ele está sendo muito claro. Falou, olha, você quer fazer uma aliança comigo? E eu te entreguei uma família com papéis bem definidos, com funções corretas, com maneira de agir e interagir. E você quebrou isso. Eu não posso te escutar, porque você não é fiel nem no pouco. Continuando, a forma que nós vivemos como família influencia direto a nossa relação com Deus. Sabendo disso, existe alguns princípios conhecidíssimos, que falar sobre esses princípios num culto de família é pregar sobre as mesmas coisas, mas que precisam ser ensinados e falados. Existem alguns princípios que começam a colocar nós, nos pontos e nos lugares corretos. Marido, amar a esposa a ponto de dar a sua vida por ela, porque todo mundo já ouviu falar que Jesus Cristo deu a vida pela igreja. Eu acho que eu já preguei aqui, eu falei na célula, não me lembro. É muito fácil eu morrer pela minha esposa. No momento ali de um acidente, eu pular na frente e tomar um tiro pela minha esposa, mas talvez não seja tão fácil eu dar a minha vida toda, o meu tempo, os meus dias, a minha força, pela minha esposa. É completamente diferente. Morrer por alguém é um ato único e talvez heróico de morreu. Dar a vida por alguém é passar todos os dias se relacionando, renovando a sua aliança, se comunicando de forma correta e fazendo com que a família dê certo. Deu para entender a diferença? Quem morre pela família, levanta a mão. Quem facilmente dá a vida pela família, levanta a mão bem alto. Vocês estão sinceros. Atitude de família é isso. Mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Está lá na Bíblia. E sujeitar não é se colocar abaixo, mas é se colocar ao lado. Sujeitar não é abaixar a orelha para alguém autoritário, mas é entender que existe uma autoridade que foi colocada sobre o homem. Se você não consegue extrair o melhor do seu marido ainda, porque ele não entendeu que ele é o sacerdote, comece a ensiná-lo o papel do sacerdote. Marido, se a sua esposa ainda não entendeu que o seu papel é de sacerdote, e o principal papel do sacerdote é atrair a presença de Deus para dentro da casa, comece a ensinar a sua família que existem papéis definidos como Pai, Filho e Espírito Santo. Uma família, uma trindade, com papéis definidos. E depois eu vou te mostrar que eles entre si faziam exatamente essas coisas. Ah, mas Deus teve uma família quando criou um homem. Pai, Filho e Espírito Santo, agindo como família. Filhos, honra seu pai e sua mãe, que isso é obediência. Falei para a Yara hoje, quando eu era mais novinho, o pastor Osni, a maneira dele ministrar comigo era assim, abre a Bíblia, lê aí,
honra seu pai e sua mãe. E eu lia. Ah, já li. Lê de novo. Aí eu lia. Lê de novo. Aí eu lia. Lê de novo. Em média, eram umas 60 vezes por dia que ele fazia eu ler aquilo, até que muitos e muitos e muitos anos depois eu fui entender. Nós, como filhos, devemos honrar os nossos pais. E não como uma grande frase de efeito que Paulo podia ter colocado, ele colocou como um mandamento com promessa. A prosperidade não começa no seu dízimo. A prosperidade começa quando você está honrando o seu pai e a sua mãe, porque o Senhor garante para você a prosperidade. Se você não honra seu pai e sua mãe, o teu coração não tem princípios de um dizimista, porque você não consegue honrar a tua família, quanto mais tirar aquilo que é do Senhor para devolver para Ele. Consegue entender? Ou eu estou indo muito longe? Está claro. Se você começar a linkar uma coisa na outra, você vai ver que faz muito sentido. Se eu não tenho respeito pelos meus pais, se eu não honro os meus pais, como que eu vou conseguir honrar outras coisas? Como que eu vou conseguir ter respeito por outras coisas e instituições e autoridades, se com os meus pais eu não tenho respeito e não tenho honra? Princípio de autoridade. Quer viver muito tempo sobre a terra? Honre seus pais. Honre seus avós. E para dar uma apimentada, quando você casou, e se juntou, e tornou uma só carne com a sua esposa e o seu marido, o seu sogro e a sua sogra passaram a ser os seus? Honra também. Fala, Senhor, comigo. Ei, minha sogra assiste todo domingo o culto. Honre, porque é princípio de prosperidade. O Senhor garante. Amém? Pais, criem seus filhos na lei do Senhor. Ensine a palavra de Deus. Sabe como você ensina a palavra de Deus para uma criança? Não é sentando somente e lendo para ela. E contando a história para ela. Sim. Mas ela tem que ver em você atitudes que fazem com que ela lembre da história que você contou. E aí ela fala assim: papai é um homem de Deus. E eu você também. Seu filho precisa desejar ser como você. O seu filho precisa desejar ter a tua família. Senão as coisas não estão certas. Como que você vai apresentar para as crianças um Deus qual você não conhece e não se relaciona? Como que você vai apresentar para as crianças um Deus que vai salvar a vida quando eles estiverem em pecado e libertar tudo isso deles, se esse Deus não te salvou ainda? Como que você vai salvar? Como que você vai mostrar para as crianças? Você quer algo muito claro? Nós falamos, pregamos, ensinamos sobre o sexo, que é algo para o casamento, porque o Senhor instituiu assim. E você conversa com os teus filhos e diz: olha, tem que ser com alguém que você gosta. Você negocia um princípio da palavra de Deus, e como é que você vai se manter puro para quando o noivo vier te buscar? É pesado pra caramba isso. A melhor maneira de você ensinar a palavra de Deus para os teus filhos é vivendo a palavra de Deus dentro da sua casa, aonde você se relaciona com a sua família e automaticamente você está se relacionando com Deus. É assim. E mais uma virgulazinha, que esse eu gostava muito, é: pais, não despertem a ira dos seus filhos. Você sabe o que é despertar a ira dos seus filhos? Durante muito tempo, eu achava que despertar a ira do filho, e eu pensava isso mesmo, é quando minha mãe falava alguma coisa para mim que eu não gostava, e eu falava assim: você está despertando minha ira, viu? Isso é pecado. A palavra de Deus fala que você não pode fazer isso comigo, não sei, e brigava com ela. Hoje, sendo pai, eu comecei a entender que quando eu quebro princípios que eu estabeleci dentro da minha casa pela palavra de Deus, em algum momento com a minha esposa, ou em alguma coisa que está acontecendo, e eu vejo meu filho se revoltando com essa situação, ou começo a gerar questionamento na cabeça do meu filho, e falo assim: não foi isso que meu pai me ensinou. Ele está fazendo diferente. Eu estou despertando nele a ira, a revolta. Não a revolta comigo, vocês entenderam? Não é uma revolta pessoal, mas ele vai se revoltar contra o ensinamento que foi pregado dentro da casa.
Presta bem atenção. É muito mais profundo do que uma frase. Não vai irar seu filho, hein? Não vá testemunhar coisas que você não ensina para o seu filho. Não vai exigir do seu filho coisas que você não está fazendo. Porque o relacionamento familiar é o que te faz se relacionar com Deus. Muito claro e muito simples assim. Obedecer essas ordens traz bênçãos específicas. O início da prosperidade, já falei, não vem do dízimo, vem com a honra dos pais. Eu sempre escrevo e falo, depois eu vejo que tinha o tempo certo para falar. Você quer ver algo muito terrível? Provérbios 20, 20. Olha só, quando você desonra os seus pais. E todo mundo aqui é filho, né? A quem amaldiçoa a seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. O provérbio está dizendo isso. A desonra dos pais faz com que você apague-se nas mais profundas trevas. Honre. Honre, porque se você não estabelecer isso como um princípio real na sua casa, você não vai conseguir honrar Deus, a qual você chama de... Simples assim. Você imagina chegar num lugar e tá lá seu pai e uma outra pessoa que não é seu pai. E aí ele vê como você trata o seu pai e ele fala assim, ele vai me tratar muito pior, porque se ele trata o pai dele assim, imagine a mim. É ou não é? E aí você fala que Deus é o seu pai, e eu não estou falando para jovens, estou falando para nós. E nós temos uma dificuldade tremenda, principalmente quando os nossos pais começam a envelhecer, de honrar os nossos pais. Porque a partir do momento que você consegue e gera em você uma independência emocional, financeira e tudo mais, seus pais começam a virar peso para você. Aí você começa a desonrar os teus pais. Aí, a tua atitude autoritária te dá o direito de falar com o seu pai de uma maneira que se você falasse há 20 anos atrás, você perdia 2 dentes da boca. É ou não é? É muito sério isso que eu estou falando. Porque se você não conseguir se relacionar com a sua família, você não vai se relacionar 100% da forma correta com Deus. Está todo mundo assustado. Eu gostei dessa versão, viu, pastora? Apagar-se-lhe-á. Nós vamos começar a orar para ela deixar a gente mudar a versão. Deus tem um projeto para a família, apesar da salvação ser individual, amém? Foi assim com Abraão, quando ele fala assim sobre ti, serão benditas sobre ti, a tua casa, serão benditas todas as famílias da terra, amém? Aí na outra pregação nós falamos de Noé, e que o Senhor fala assim, Noé, entra na arca. Quem que Deus achou justo? Noé. Íntegro? Noé. Com relacionamento? Noé. Quem entrou na arca? Gente, fala alto. A proposta de Deus é para casa. Ló teve o livramento para ele e para a sua. Amém. Estamos indo. Salmo 128, Sidney. Presta atenção. Olha o que é, na perspectiva bíblica, um homem feliz. Salmo 128, todo mundo conhece. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Nós deveríamos, somos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Não dava para parar aí? Se a bênção do Senhor não fosse algo individual, ó, eu vou ter dinheiro, eu vou ser feliz e tudo vai dar certo na minha vida. Não dava para parar aí? Mas o projeto de Deus não é para o homem, é para casa. Aí ele fala assim, olha lá. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Continua. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vai mais um, que eu acho que tem mais uma. Não, é isso. Ah, o 5. 6. E veja os filhos dos teus filhos. O Senhor está falando assim, olha, o homem que teme ao Senhor, a bênção não está sobre ele.
está sobre a casa dele, sobre os filhos dele e sobre os filhos dos filhos. Qual é a maneira que você tem? O Natal, no nosso país, é uma tradição oral, sim? Não existe um livro específico que explica para você como faz a ceia e tudo mais, o que é comemorado. Alguém já leu um livro? Alguém falou, eu vou ler o livro aqui, vou ensinar para meu filho como é que faz o Natal. Fez ou não? Como que você aprendeu? A minha mãe, fazia ceia assim com a minha avó, que tinha uma prima irmã, e veio. Isso está na nossa família há muito tempo. Teme ao Senhor, que o temor do Senhor vai ficar sobre a tua casa, vai ficar sobre a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, como uma tradição familiar. Ele vai começar a passar isso. É por isso que a família precisa estar bem estruturada, para que a bênção do Senhor passe de geração em geração. Amém? Terminando. Por que Deus dá tanta importância à família? Uma pergunta. Nós pensamos assim, Deus dá importância à família, porque se minha mulher estiver mal, eu vou estar mal também. Se os meus filhos não estiverem bem, eu também não vou estar bem. O Dante, quando recebeu a notícia, estava longe, veio correndo para estar dentro da casa dele, da família dele. Nós temos esse pensamento, sim? Que o Senhor abençoa a casa, porque de forma individual Ele está te abençoando. E é verdade. Mas eu vejo isso como o segundo ponto. Porque o primeiro ponto que eu vejo da família, e o motivo que Deus estabeleceu, e fez com que ela fosse o que é, e mantesse como manter, é porque a família é um sistema de geração de valores para as pessoas. E aonde se gera valor, se ganha e se leva à frente. E é dentro da casa que você aprende os costumes, que você aprende a educação, que você aprende o amor, que você exercita o perdão. É dentro de casa que o filho é educado, é dentro de casa que o diálogo acontece, e é dentro de casa onde o Senhor habita a sua bênção, que é a sua família, onde as coisas acontecem. O Senhor precisa preservar uma instituição onde é gerado valores para que se passem para as pessoas, para que a continuidade da palavra dele continue, e você seja abençoado, e sua esposa seja abençoada, e os teus filhos sejam abençoados. É mais ou menos assim que acontece. Por favor, Mateus. Está muito quente. Aí, tá aí? Desculpa. Não vi. Entendendo tudo isso, tá claro? Tá. Pode tirar, por favor. Todo mundo olhando para lá. Aqui, ó. Tá claro? Tá leve? Mas é necessário. Agora eu quero que você entenda uma sentença que eu escrevi que fala assim: Deus, repete comigo, Deus se revela através de figuras familiares. Fala de novo. Deus pois aqui não encheu o copo. O que você entende disso? Que Deus se apresenta e Deus demonstra suas características através de figuras familiares que geraram em nós alguma coisa. Sim ou não? Não está claro ainda. Eu vou explicar. Peguei alguns exemplos. Abra, por favor, Isaías 49, do 15 ao 16. Olha o que fala a palavra de Deus. Todo mundo achou? Olha como Deus se revela em figuras familiares. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho? Mulher é? Família. Filho é? Então vou fazer de novo. Mulher é? Família. Filho é? Família. Figuras familiares, amém? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama,
De sorte que não se compadece do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Sabe o que Deus está falando? Qual é a maior referência de amor que você tem na sua vida? A mãe. A mãe é a maior referência de amor que uma pessoa tem. Ele está falando assim, sabe a maior referência de amor que você tem na sua vida? Eu sou muito maior que ela. O meu amor está muito acima. Porque ainda que ela fale, eu te amo. Jesus falou assim, Deus falou assim, eu vou pegar a figura que representa o maior amor e vou explicar que o meu amor é muito maior que esse. Deus se apresenta em figuras familiares. Amém? Vamos mais um exemplo? Mateus 7, do 9 ao 11. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Vai lá. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se nós, que somos maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que pedirem. Sabe o que o Senhor está fazendo? A provisão vem do Pai. Falei cedo, sim ou não? É o papel do Pai. O Senhor está dizendo assim, se o Pai, que é ruim, se o Pai, que é errado, se nós, que somos assim, sabemos como agir com o nosso filho, quanto mais Deus que está no céu, que é o Pai acima do Pai. Deus se apresenta como uma figura familiar, para que a gente consiga entender a figura de Deus. E aí você não estrutura a sua família a ponto de que seu filho entenda que você é um pai. E como que você vai fazer com que seu filho, em determinado momento, entenda que o Pai do céu é mais que você? Se a referência que ele tem de pai e provisão é menos que nada. Família. Deixa eu ver se eu pus mais algum exemplo. Hebreus 12, 7. Estão conversando aí? Brincadeira. Hebreus 12, 7 fala assim: o Senhor se mostrando como familiar em disciplina, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Deus está se revelando a sua face de disciplinar através da figura do pai. Preste atenção. Se você não é um pai, ou melhor, se você nunca foi disciplinado por alguém, se você não teve um pai que estabeleceu princípios e te educou, e colocou limites, e mostrou para você o que é a disciplina, aí você se converte. Eu já vi isso acontecer, tá? Aí, na primeira rebolada ali, você vai conversar com o pastor Osni, ainda que o pastor Osni é a paz em pessoa. Ele jamais vai falar como eu falo, por exemplo, ele vai devagar, ele vai fazer você entender e tudo mais. É a sabedoria. Mas se você não teve esse exemplo, como Deus se mostra ali como um pai que disciplina, você vai chegar e falar assim: nem meu pai falava o que ele falou para mim, você acha que eu vou escutar o que esse pastor está falando? Sim ou não? Quantos já viram isso acontecer dentro da igreja? Nem minha mãe me corrigiu, você acha que uma pastora vai vir aqui e vai falar o que eu tenho que fazer? Nós, como pais, devemos criar as regras e educar nossos filhos. E aí o Senhor fala assim: o pai corrige o filho, e eu corrijo os filhos que eu amo, todos os meus filhos. O Senhor se revela através de figuras familiares. Aí, meu irmão,
Se a gente for na onda de que família é algo que é do passado e não existe mais, e desestruturar a família, e não aceitar mais a constituição da família, como Deus vai se revelar se não existe mais referência de pai, se não existe mais referência de provisão, se não existe mais referência de amor, se não existe mais referência de diálogo, se não existe mais referência da instituição que Deus criou como um sistema de gerar princípios. E não pense que eu estou falando dos ativistas ou pessoas que lutam contra a destruição da família. Eu estou falando da nossa casa. Porque lá é o extremo, lá é o escancarado, lá é o que está aberto e quer se mostrar. O nosso é escondido. O nosso é na nossa fraqueza, o nosso é na nossa falta de responsabilidade, o nosso é nosso medo de assumir responsabilidades ou erros e começar e pedir perdão e gerar de novo a reestruturação da sua casa. Lá está escancarado e aqui a gente vai comendo quieto. Não mexe nisso não, mexe meu filho não, mexe meu casamento não. E para encerrar, Deus instituiu papéis familiares para que haja harmonia para o cumprimento do propósito da sua família, da sua palavra, amém? Quando fala-se da Trindade, eu acho que é muito difícil a gente pensar nisso, porque a gente pensa em pai, mãe, filhos e tudo mais. Mas tudo isso que eu falei aqui, nós conseguimos nos referenciar segundo a Trindade. A distribuição de tarefas entre o Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Cada um com o seu papel, cada um com a sua responsabilidade, e todos eles trabalhando em conjunto para um único bem, para um único motivo. Claro? Uma família sem distribuição de papel, sem respeito às posições de cada um, é uma família onde está lá do caos e ela não vai funcionar. 2, a maneira como a Trindade se relacionava entre eles e falava um do outro, é o que eu falei da inteligência, do cuidado emocional e tudo que eu falei. Não precisa abrir. João 5,19, Jesus lhe respondeu: eu digo verdadeiramente que o filho, família, não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o pai faz e o filho também faz. Pai e filho. Jesus está dizendo isso, olha, eu não posso fazer nada por mim, porque eu faço parte da família, Pai, Espírito Santo, e eu só posso fazer aquilo que meu pai faz, porque eu vejo meu pai fazendo, eu faço também. E aí lá em João 16, 13, 15 fala assim: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo que está por vir. Jesus fala: o Espírito me glorificará. Família, trabalhando, falando, agindo junto. Porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tanto quanto o Pai pertence a mim, por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Eles estão falando entre eles. Jesus dizendo do papel do Espírito Santo. Jesus dizendo que Deus, que Ele não faz nada que o Pai não ensina, ou que o Pai não deixa fazer. Uma relação, e um exaltando o outro. Esse é o meu filho que eu amo. Este é o meu Pai. Eu sou o Espírito e eu vou glorificar o que Jesus fez na terra. Vocês entenderam? Um exemplo. Não foi quando Adão chegou na terra, a família já estava instituída nos seus princípios, na relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fiquei assim hoje. Nossa.
Esse deve ser o nosso estilo de linguagem, honrando um ao outro em todo o tempo, entregando de forma correta a importância de estar junto, levando a palavra de Deus como família. E agora para a gente orar. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Amém? E aí quando nós pensamos nisso, nós falamos assim, ele vai me matar, ele vai acabar com o meu dinheiro, ele vai isso, ele vai aquilo e tudo mais. Aí se você ruminar um pouco o que o Senhor falou conosco essa noite, você vai entender que a melhor forma de Satanás nos destruir é fazer com que você perca o teu relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que você deixa de se relacionar com Deus, você está à mercê de se relacionar com qualquer outra coisa e aceitar qualquer outra coisa e viver qualquer outra coisa que não mais Deus. Sim ou não? Qual é a forma que você tem de perder o seu relacionamento com Deus? Não se relacionando, não cumprindo e não exercendo o seu papel como? Satanás vem e destrói a tua família. Claro. Claríssimo. A melhor forma de Satanás nos destruir é rompendo o nosso relacionamento com Deus. E quando não estamos mantendo o nosso relacionamento reto com a nossa família, não estamos mantendo o relacionamento reto com Deus. Simples assim. A nossa oração hoje não é para você pedir perdão, não é para você, enfim, o que eu quero que você ore hoje é para que a tua visão, o teu entendimento sobre família mude. Que a partir de hoje você comece a buscar ter uma atitude família. Que cada passo que você dá está totalmente ligado à sua esposa, ao seu marido e aos teus filhos. Que cada pensamento e cada atitude que você fizer está totalmente ligada à tua família. E tudo isso vai influenciar no seu relacionamento com Deus. E se a tua casa não estiver em pé, e se você não estiver em dia com a sua casa, as tuas orações não chegam até Deus. A nossa oração nessa noite é para que o nosso entendimento sobre o que é a família mude de forma que passe a valer mais que qualquer outra coisa, e não como o mundo fala, família é a base de tudo. Família é a base do seu relacionamento com Deus. Aleluia! A tua casa tem que estar em ordem. Você tem que se submeter ao Deus Pai, para que a sua casa esteja em ordem. Eu queria chamar o louvor aqui. É um tempo seu de oração.